Eu não tinha nenhum motivo especial para entrar naquela academia. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. No fundo, talvez fosse só uma tentativa desesperada de mudar algo que eu não conseguia mais ignorar. A verdade é que, naquele ponto da minha vida, cada vez que eu me olhava no espelho, sentia que não reconhecia mais quem estava ali. E foi assim que, em uma terça-feira chuvosa de Seattle, empurrei a porta de vidro da Ironline Fitness e dei de cara com o que, mais tarde, eu perceberia ser o início de uma história que mudaria tudo. Eu tinha feito a matrícula pela internet na noite anterior, numa mistura de impulso e medo. Não tinha a mínima experiência com musculação, e o simples pensamento de entrar num ambiente cheio de pessoas treinando, sabendo exatamente o que fazer, me deixava desconfortável. Mas eu estava decidido. O primeiro passo foi atravessar aquele corredor estreito até a recepção. O som metálico das anilhas batendo ecoava pelo ar, misturado a respirações aceleradas e o ranger dos cabos. Eu tentava não demonstrar nervosismo, mas minha mente já estava antecipando todos os olhares de julgamento que imaginava receber. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. Primeira vez aqui? Virei e vi um homem alto, postura firme, olhar atento, mas sem aquele ar superior que eu sempre temia encontrar em gente acostumada com academia. Respondi, tentando parecer relaxado. Sou o Daniel. Matt, ele disse, estendendo a mão. Sou o treinador aqui. Quer que eu te mostre o básico? Não sei se foi a forma tranquila como ele falou, ou o jeito como parecia realmente interessado na resposta, mas eu aceitei. Segui atrás dele pelo espaço amplo, e logo percebi que ele não estava fazendo o tour protocolar. A cada máquina, a cada barra, ele perguntava algo sobre mim, o que eu fazia no dia a dia, se já tinha praticado algum esporte, quais eram meus objetivos ali. Aos poucos, a conversa deixou de ser sobre peso e repetição, e passou a ser sobre música, livros, lugares que queríamos conhecer. Eu não esperava isso. Achava que treinador e aluno falavam de treino e ponto final. Matt me colocou para fazer um aquecimento simples, mas mesmo ali eu percebi que ele observava cada detalhe do meu movimento. Não havia pressa. Quando precisei parar para recuperar o fôlego, ele não fez aquela cara de desaprovação que eu já tinha visto em outros instrutores que conheci no passado. Pelo contrário, está tudo bem. O corpo precisa se adaptar. Aqui, ninguém nasce pronto, disse, antes de me ensinar como ajustar a postura para evitar lesões. Essa frase ficou na minha cabeça. Talvez porque, de certa forma, não falasse apenas sobre treino. A sessão continuou, e embora eu estivesse me esforçando ao máximo, não consegui evitar algumas falhas na execução. Em vez de me corrigir de forma brusca, Matt se aproximava, ajustava com um toque rápido e voltava para a posição dele, como se fosse natural. Não havia exagero, não havia necessidade de provar nada, apenas a presença certa, no momento certo. Depois de quase uma hora, eu já estava com os músculos queimando e o suor escorrendo. Achei que ele encerraria por ali, mas não. Vamos fazer mais uma série. Não porque você precisa impressionar ninguém, mas porque quero que veja do que é capaz quando acha que já chegou no limite. Havia algo no tom de voz dele que me fez acreditar que eu podia mesmo fazer mais. E fiz. Cada repetição parecia tirar um pedaço do cansaço que eu carregava de meses sem cuidar de mim. Quando finalmente terminamos, sentei no banco, respirando fundo. Matt ficou em pé à minha frente, os braços cruzados, um leve sorriso nos lábios. Você tem mais potencial do que imagina, Daniel. Só precisa parar de duvidar de si mesmo. Essa frase me atingiu mais do que eu gostaria de admitir. Valeu, respondi, tentando disfarçar o impacto que aquelas palavras tiveram. Nos dias seguintes, continuei voltando, sempre no mesmo horário, e ele parecia já me esperar. No início, eram apenas instruções e correções de postura. Mas a cada treino, havia mais conversa, mais troca. Começamos a falar sobre fracassos e vitórias fora da academia. Descobri que ele já havia competido profissionalmente, mas que uma lesão grave tinha mudado todos os planos. Em vez de desistir do esporte, ele decidiu ensinar outros a encontrarem sua própria força. Não importa se é no pódio ou no dia a dia. O que me importa é ver alguém superar o próprio limite, disse ele uma vez, enquanto me ajudava a completar a última repetição no supino. Essas conversas transformaram as sessões de treino em algo que eu esperava com ansiedade. Não era só sobre levantar pesos. Era sobre sair dali com a sensação de que, por uma hora, eu estava no controle da minha vida. E Matt, de algum jeito, tinha se tornado parte essencial disso. Com o tempo, percebi que essa relação estava mudando. Não de forma óbvia, mas em pequenos gestos. Um olhar que durava um pouco mais. Um incentivo que parecia mais pessoal do que profissional. Eu tentava não interpretar demais, mas era impossível ignorar a conexão que crescia entre nós. Ainda assim, no fundo, havia uma tensão silenciosa. Talvez fosse só o contraste entre quem eu era antes e quem estava tentando me tornar agora. Ou talvez fosse algo que eu não queria, ou não tinha coragem, de nomear naquele momento. Naquela primeira semana, eu não sabia que estava dando os primeiros passos numa história que iria muito além de exercícios e conversas casuais. Mas já sentia que, toda vez que atravessava a porta da Ironline, algo mudava. Não apenas no corpo, mas no jeito como eu me via. E Matt, com seu jeito direto e olhar firme, parecia enxergar isso antes mesmo de eu perceber. O treino daquele dia tinha sido mais intenso do que o normal. Eu sentia cada músculo vibrando,
como se o corpo inteiro estivesse em estado de alerta. Matt tinha-me levado a séries que eu não achava possíveis de completar, e no fim eu estava exausto, mas com aquela sensação estranha de que poderia ir além. Estávamos guardando os pesos quando ele parou ao meu lado, segurando a barra que acabara de colocar no suporte. Daniel. Ele falou meu nome como quem decide iniciar uma conversa que vinha ensaiando há muito tempo. Olhei para ele, esperando alguma observação sobre minha postura, sobre o treino ou sobre o progresso das últimas semanas. Mas o que saiu foi totalmente inesperado. Posso ficar com a sua camiseta? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Eu cheguei a soltar um riso curto, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira. Mas o silêncio dele me fez perceber que estava falando sério. O quê? Perguntei, franzindo a testa. A sua camiseta. Eu queria que você me desse, só por hoje. Não havia ironia no tom, nem traço de constrangimento. Ele simplesmente aguardava minha resposta, os olhos fixos nos meus. Meu primeiro impulso foi recusar. Era um pedido estranho demais para o contexto, e não fazia sentido algum. Mas havia algo na maneira como ele disse que me deixou hesitante. Tá, mas porquê? Arrisquei. Eu explico depois. Ele disse isso como se não houvesse pressa, como se a explicação pudesse esperar, mas ao mesmo tempo com uma gravidade que me deixou sem palavras. Suspirei, puxei a barra da camiseta e atirei, sentindo o tecido colar na pele suada antes de soltá-la nas mãos dele. Matt pegou a peça com cuidado, quase como se fosse algo frágil. Não sorriu, não fez piada. Apenas dobrou-a 2 vezes e colocou-a sobre o banco ao lado. Valeu, disse, num tom baixo. Eu fiquei ali, de pé, vestindo apenas a regata de compressão, sentindo mais o peso do gesto do que a ausência da roupa. Era como se, naquele momento, não estivéssemos mais no contexto simples de treinador e aluno. Havia outra coisa acontecendo, e eu não sabia o que era. Antes que eu pudesse perguntar de novo, um outro treinador chamou Matt do outro lado da sala. Ele me lançou um último olhar rápido e foi. Fiquei observando até que desaparecesse entre as máquinas. Terminei meu alongamento em silêncio, mas meus olhos voltavam, vez ou outra, para aquela camiseta dobrada no banco. Quando fui pegá-la antes de ir embora, não estava mais lá. Saí da academia com a cabeça girando. Por que ele faria aquilo? Porque não me disse logo o motivo. E mais estranho ainda, porque eu senti que aquilo tinha um significado maior do que parecia. Não consegui dormir direito. A mente ficava repassando todas as interações que tínhamos tido desde o primeiro dia, tentando encontrar alguma pista. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. O treino foi igual aos outros, instruções claras, contagem, correções rápidas. Nenhum comentário sobre a camiseta. Eu já estava achando que ele tinha mudado de ideia sobre explicar, quando, ao final, ele segurou meu braço antes que eu saísse. Fica mais um pouco. O salão estava quase vazio. Seguimos até um canto mais afastado, perto das esteiras desligadas. Ele respirou fundo antes de falar. Eu fiquei com a sua camiseta porque ela me lembrou alguém. Não falei nada. Esperei que ele continuasse. Alguém que foi muito importante para mim, a voz dele estava mais baixa. Essa pessoa usava exatamente a mesma camiseta no último dia em que nos vimos. Havia um peso nas palavras, um cuidado em cada pausa. Essa pessoa me ajudou a acreditar em mim quando eu não acreditava mais. Foi quem me empurrou para frente quando eu pensei em desistir de tudo. E eu, perdi. A última frase saiu quase como um sussurro. Eu não sabia o que responder. Não queria invadir o espaço dele, mas também não queria fingir que não entendia a intensidade daquele momento. E ver você usando aquela camiseta, ele fez uma pausa longa, olhando para o chão. Foi como ter um pedaço dessa pessoa de volta, nem que fosse por alguns minutos. Fiquei em silêncio. Não porque não me importava, mas porque não queria quebrar a franqueza dele com palavras vazias. Eu posso devolver, disse, como se fosse o mais lógico a fazer. Não precisa, respondi. Não era sobre a camiseta, não é? Ele levantou o olhar e me encarou por um segundo que pareceu muito mais longo. Não respondeu. E nesse silêncio, entendi que estava certo. Depois desse dia, algo mudou. Ele continuava me treinando, mas havia uma distância nova. Não sei se era dele tentando controlar algo que sentia, ou se era eu, tentando processar tudo aquilo. Mas percebi que nossa conexão agora carregava uma história que não era só minha. E embora eu ainda não soubesse qual seria o próximo passo, já entendia que aquele pedido improvável tinha aberto uma porta. Uma porta que não dava mais para fechar. No dia seguinte à conversa sobre a camiseta, algo em Matt mudou de posição, como se um objeto tivesse sido deslocado meio centímetro, e de repente, tudo ficasse torto. Ele continuava pontual, atento, técnico, mas o espaço entre nós parecia ter ganhado paredes invisíveis. Antes, quando eu errava a postura, ele corrigia de perto. Agora, as instruções vinham de 2 passos atrás, e as mãos que costumavam alinhar meus ombros eram substituídas por frases curtas. Gira o tronco. Mantém os pés firmes. Respira. Eu obedecia, mas sentia uma falta que eu não queria admitir. Não era do toque em si, era de algo que eu só percebi quando deixou de existir, a confiança silenciosa. Aquela sensação de que, se eu escorregasse, ele estaria ali, antes mesmo de pedir ajuda. As primeiras sessões com essa nova dinâmica passaram em ritmo estranho. Eu tentava levar na esportiva, agir como se nada estivesse fora do lugar.
Mas o corpo reage a coisas que a mente finge ignorar. Meu tempo de descanso ficou desalinhado, minhas repetições variavam, e até as contagens pareciam perder cadência. Ele notou. Você está apressando a fase excêntrica, disse, sem erguer a voz. Controla a descida. Concordei, refiz, mas era como se cada movimento arranhasse por dentro. No terceiro treino daquela semana, o incomodo se espalhou para fora do nosso pequeno universo. Ao encher a garrafa no bebedouro, ouvi duas vozes, baixas, mas não o bastante para passarem despercebidas. É ele, né? O cara que o Matt treina sozinho. Sem lá. Dizem que ele fura a fila para usar a área livre. Claro. Cliente preferido. Naquele segundo, a água que escorria parecia mais alta do que o barulho ao redor. Eu fechei a garrafa devagar, sem virar o rosto, e voltei para o agachamento. O peso nas costas não era só carga, era uma confirmação do que eu temia sem aprovação formal. Alguém estava olhando demais para algo que eu ainda nem sabia nomear. Terminei a série com a respiração entrecortada. Matt, que sempre observava a execução de perto, ficou próximo o suficiente para ver, longe o suficiente para não interferir. Boa, disse, neutro. Próximo exercício, avanço. Assenti e caminhei para o espaço de passada. Antes que eu começasse, a conversa no bebedouro mudou de lugar e ficou atrás de mim, um pouco mais distante. Ele chega e já ganha a atenção do treinador. Tem gente treinando aqui há anos e não recebe metade disso. Eu queria dizer que não era atenção, era trabalho. Que eu não cruzei nenhuma linha. Que não houve favorecimento. Mas nada disso cabia ali, em voz alta, num corredor onde qualquer resposta só alimentaria a versão deles. Dei o primeiro passo do avanço e foquei em contar as repetições no ritmo da minha própria respiração. Tive vontade de pedir para treinar em outro horário, desaparecer por alguns dias, voltar quando a poeira baixasse. Mas poeira desse tipo não baixa sozinha. Ela escolhe o próximo alvo e continua. No vestiário, encontrei um bilhete anônimo dentro da mochila, rabiscado com caneta esferográfica, letras apressadas. Cuidado com quem te puxa para baixo. Olhei em volta. Ninguém me observava diretamente, mas a sensação era de estar sob uma luz que eu não tinha acendido. Rasguei o papel em pedaços e joguei no lixo. O gesto não apagou a mensagem, só transformou a ameaça em partículas. Tentei ignorar, mas o ruído cresceu. Uma funcionária comentou, com voz amigável demais. Se precisar ajustar seu plano de treino para horários mais vazios, a gente pode ver. Porquê? Perguntei. Só achamos que você pode render mais sem tanta distração. A palavra ficou pendurada, oscilando como uma placa solta em dia de vento. Distração. Eu não perguntei o que ela queria dizer com isso. Agradeci e saí. Nos dias que se seguiram, Matt começou a encerrar as sessões exatamente no minuto marcado. Não havia mais aqueles 2-3 minutos extras para revisar uma técnica, nenhum vamos mais uma para testar o limite. Se eu me aproximava com alguma pergunta, ele respondia com eficiência, quase sempre olhando por cima do meu ombro, como se estivesse verificando o relógio que não via. Quando eu terminava o último exercício, ele dizia bom trabalho e se afastava para registrar algo na prancheta. Eu observava de longe, tentando decifrar se aquela distância era proteção ou punição. As redes sociais não ajudaram. Um vídeo curto do meu levantamento, postado pelo perfil da academia com trilha genérica, deveria ser só conteúdo de rotina. Nos comentários, alguns elogios. E, no meio, a fagulha. Estranho como alguns têm atenção VIP. Um outro perfil respondeu com risos. Outro sugeriu amizade íntima com o treinador. Fiquei olhando para a tela, parado, enquanto a vontade de sumir e a vontade de responder brigavam. Não respondi. Apaguei o aplicativo por 2 dias. Quando reinstalei, tudo tinha-se multiplicado em subentendido. Eu precisava falar com Matt, alinhar o que quer que estivesse fragmentado. Cheguei mais cedo numa sexta-feira, disposto a tratar como se fosse uma conversa comum. Está tudo bem. Precisamos ajustar algo. Ele chegou alguns minutos depois. Cumprimentou-me com um bom dia normal. Eu tentei igualar. A gente pode conversar depois do treino? Hoje não, disse, sem hesitar. Tenho outra sessão em seguida. A frase, por si só, não teria nada de errado. Mas meu corpo entendeu como se fosse um fecho. Fiz o aquecimento com a sensação de que estava caminhando sobre um piso que cedia milímetros a cada passo, sem nunca desabar. O treino correu e, pela primeira vez desde que eu entrei naquela academia, quis terminar antes de começar. Ele não percebeu, ou fingiu não notar. No meio da série de remada, 2 clientes riram algo olhando na minha direção. O som me cortou a concentração como faca. Errei o ritmo, quase soltei a pegada. Matt interveio, rápido, ainda à distância. Pera. Recomeça. Não vale a pena perder a técnica. Assenti, recomecei, mas a técnica não era o único fio que eu tentava manter. A cada repetição, uma pergunta nova surgia. O que exatamente nós éramos antes de tudo isso? Onde, em que segundo, cruzamos a linha? E qual linha era essa? A do profissionalismo? A do que se pode sentir sem nomear? A do que os outros autorizam? No final, ele me entregou uma folha com um novo esquema de exercícios. Mudei alguns volumes. Vai te ajudar a progredir sem sobrecarregar. Certo. E, ele hesitou por um instante breve. Se puder, tenta treinar nos horários menos cheios. Porquê?
Menos distrações, repetiu, a mesma palavra atravessando como eco do que eu ouvira antes. Aquilo me irritou mais do que qualquer comentário maldoso no corredor, porque, vindo dele, soava como concordância com o coro. Eu respirei fundo, guardei a folha e saí. Do lado de fora, o ar úmido de Seattle grudou na pele, e a vontade de não voltar no dia seguinte me pareceu, pela primeira vez, uma opção. Não voltei. Tirei 3 dias. Caminhei pela cidade sem direção específica, como se o corpo precisasse aprender outro ritmo que não fosse o das séries. Pensei em cancelar a assinatura da academia e procurar outro lugar. Pensei em enviar uma mensagem para ele perguntando, diretamente, se havia algo que eu precisava saber. Pensei em silenciar tudo e aceitar que certas histórias só existem até que as outras pessoas resolvam que não devem. Não fiz nada disso. Fiquei com o incomodo como quem segura um objeto quente na mão esperando que esfrie. Quando eu retornei, o ambiente parecia igual, mas já não era. Em 15 minutos, ouvi mais 2 farpas, ambas ditas como se fossem neutras. Cuidado com os favoritos. Alguns chegam agora e já mandam. No intervalo entre uma máquina e outra, um funcionário aproximou-se com um sorriso treinado. Daniel, a gerência está revendo a política de uso da área livre nos horários de pico. Talvez a gente precise readequar alguns atendimentos individuais. Readequar como? Só otimizar. Nada pessoal. Eu sabia que era pessoal. Não comigo, exatamente, mas com o que estava sendo projetado em mim. A suspeita dos outros não precisava de provas. Bastava um enredo com começo, meio e o final que melhor satisfizesse quem contou primeiro. E nada alimenta mais uma história do que o silêncio dos envolvidos. No final daquela sessão, um dos caras do bebedouro, o mesmo, pela voz, passou por mim e soltou. Privilegiado. Parei. Olhei para ele, sem avançar um passo, sem erguer a voz. Você me conhece? Conheço o suficiente. O suficiente para quê? Para saber como as coisas funcionam quando alguém ganha atenção demais. Não respondi. A discussão, naquele ambiente, seria um presente para quem estava esperando um espetáculo. Eu me afastei, mas minhas mãos demoraram a parar de tremer. Quando encontrei Matt, já no encerramento, eu estava decidido. Precisava falar. A gente precisa de 5 minutos. Dessa vez, ele assentiu. Fomos para o canto mais silencioso disponível. Ele cruzou os braços, expectativa contida. O que está acontecendo? Perguntei. Estamos treinando, disse, como se a pergunta fosse literal. Não é isso. Digo, com a gente. Com a forma como você está comigo. Com as pessoas falando. Ele demorou a responder. Quanto menos combustível, mais rápido isso acaba. E isso é o quê? Boatos. E a distância? Às vezes é o jeito mais seguro de atravessar um terreno instável. Eu queria entender seguro para quem? Para mim? Para ele? Para os dois? Tentei outra abordagem. Você acha que eu fiz algo errado? Não. Então porque parece que eu fiz? Ele desviou o olhar por um instante. Porque às vezes fazer a coisa certa ainda parece errado quando todo mundo está olhando do ângulo errado. A resposta ficou na minha cabeça como uma peça que não se encaixa, e ainda assim, completa o quebra-cabeça. Eu ia dizer que a sensação de punição, mesmo sem culpa, desgasta. Que eu não sabia como me mover sem parecer culpado por existir. Mas ouvi barulho perto e percebi que estávamos visíveis demais. Ele entendeu também. Mantém o foco no treino, disse, mais baixo. Isso passa. Passa para quem? Perguntei. Ele não respondeu. Na semana seguinte, a gerência anunciou, por e-mail coletivo, um ajuste nos acompanhamentos individuais em horários de pico. As vagas seriam limitadas, haveria prioridade para alunos com plano específico, e certas áreas ficariam restritas a treinos sem supervisão. O texto era impessoal e, ao mesmo tempo, moldado para atingir exatamente o tipo de dinâmica que eu tinha com Matt. Eu, e mais alguns, perdemos o direito de alguns horários. Li a mensagem 2 vezes para me certificar de que não estava interpretando. Não estava. No dia do novo horário, cheguei cedo para evitar olhares. Adiantou pouco. 2 caras riram quando passei, e uma mulher, que eu mal conhecia, comentou. Melhor assim. Todo mundo igual. Todo mundo igual é uma frase perigosa quando é usada para justificar um rebaixamento. Eu me posicionei para o aquecimento, tentando respirar dentro de um tempo que não fosse ditado pelo rumor. Matt apareceu com o cronograma já adaptado. Vai ser intenso, mas mais curto, disse. Tá. Se alguém falar algo, ignora. Eu tenho ignorado, respondi, mais seco do que pretendia. Ele mediu meu tom com o olhar e fez um sinal de vamos lá. As séries, daquela vez, foram mais duras do que o normal. Eu quis transformar a raiva em repetição correta, o cansaço em técnica limpa. Consegui, em parte. No fim, sentei, suado, os antebraços ardendo, e perguntei. Até quando essa fase? Não sei. Isso tem a ver com a camiseta? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Ele ficou alguns segundos quieto, depois respondeu. Tem a ver com mais de uma coisa. Com o que? Com o que eu sinto. Com o que os outros acham. Com o que a direção espera. E onde eu fico nisso? No treino, disse, num tom que soou como pedido. Eu senti vontade de rir do absurdo. Você fica no treino. Como se eu fosse um peso à espera de alguém para tirar da barra quando ficasse pesado demais.
Não ri. Só assenti. Na saída, o mesmo funcionário de antes me chamou pelo nome, com um cuidado que me irritou. Daniel, se quiser, temos um profissional disponível para te acompanhar num horário alternativo, enquanto o Matt reorganiza a agenda. Eu já tenho treinador. Claro. É só uma opção. Quando me afastei, entendi o recado inteiro. Estavam oferecendo distância institucionalizada. A cortina discreta que transformaria o que era próximo em protocolo. E disso, eu não queria. Os boatos ganharam uma última camada quando um perfil anónimo publicou, numa rede local, uma insinuação sobre favoritismos indevidos. A legenda não citava nomes, mas não precisava. Uma foto desfocada mostrava duas silhuetas no canto da área de peso livre. Poderia ser qualquer dupla treinador-aluno, mas, para quem já tinha escolhido um alvo, era material suficiente. Alguém me marcou. Outro alguém compartilhou com um comentário vagamente moralista. Arrastei a tela sem responder. E, pela primeira vez, considerei seriamente a possibilidade de que aquela academia não era mais um lugar onde eu podia crescer sem pagar um preço que eu não tinha aceitado pagar. No treino seguinte, falei antes de começarmos. Se a minha presença está te prejudicando, eu paro. Matt conseguiu, por um segundo, abandonar a neutralidade. Não é isso. Então é o quê? É que, às vezes, quando a gente tenta proteger alguma coisa, a proteção parece distância. E no fim só sobra distância. Ele respirou. Eu não quero que sobre só distância. As palavras chegaram como água em terra seca, mas não eram o bastante para desfazer a rachadura. Eu precisava de um gesto, uma definição, qualquer coisa que pudesse estanque o rumor com um fato. Ele parecia precisar de tempo, o mesmo tempo que a situação não nos dava. Na saída, encontrei outro bilhete, desta vez menos cifrado. Alguns lugares não são para todos. Li 2 vezes, para ter certeza do que estava vendo. Guardei o papel inteiro. Não para lembrar da ameaça, mas para lembrar a mim mesmo de que eu não ia aceitar que isso fosse normal. No caminho para casa, o celular vibrou. Era uma mensagem do Matt. Amanhã, depois do fechamento, posso te explicar melhor. Se você quiser. Demorei alguns minutos, talvez horas, para responder. Quero. Na manhã do dia marcado, treinei sem pensar em desempenho, só mantendo o corpo em movimento. No final do expediente, a academia foi esvaziando aos poucos. O relógio arrastou. Quando as luzes foram reduzidas e o barulho se tornou um fundo distante, vi Matt se aproximar com a expressão de quem decidiu que o discurso precisa sair, ainda que com custo. No treino seguinte, falei antes de começarmos. Se a minha presença está te prejudicando, eu paro. Matt conseguiu, por um segundo, abandonar a neutralidade. Não é isso. Então é o quê? É que, às vezes, quando a gente tenta proteger alguma coisa, a proteção parece distância. E no fim só sobra distância. Ele respirou. Eu não quero que sobre só distância. As palavras chegaram como água em terra seca, mas não eram o bastante para desfazer a rachadura. Eu precisava de um gesto, uma definição, qualquer coisa que pudesse estanque o rumor com um fato. Ele parecia precisar de tempo, o mesmo tempo que a situação não nos dava. Na saída, encontrei outro bilhete, desta vez menos cifrado. Alguns lugares não são para todos. Li 2 vezes, para ter certeza do que estava vendo. Guardei o papel inteiro. Não para lembrar da ameaça, mas para lembrar a mim mesmo de que eu não ia aceitar que isso fosse normal. No caminho para casa, o celular vibrou. Era uma mensagem do Matt. Amanhã, depois do fechamento, posso te explicar melhor. Se você quiser. Demorei alguns minutos, talvez horas, para responder. Quero. Na manhã do dia marcado, treinei sem pensar em desempenho, só mantendo o corpo em movimento. No final do expediente, a academia foi esvaziando aos poucos. O relógio arrastou. Quando as luzes foram reduzidas e o barulho se tornou um fundo distante, vi Matt se aproximar com a expressão de quem decidiu que o discurso precisa sair, ainda que com custo. Eu não vou pedir para você ir embora, ele disse, direto. Mas eu preciso te contar uma coisa. Assenti. A camiseta daquele dia não era só memória, continuou. Era um ponteiro. Alguém que me ensinou a lutar por mim, por quem eu gosto, e pelo que é certo. Eu me lembrei disso quando te vi. E eu estou tentando ser responsável com isso aqui, com você, comigo, com o trabalho. E a distância faz parte dessa responsabilidade? Faz, por enquanto. Porque neste ambiente, qualquer passo em falso vira munição. E eu fico no papel de quem engole boato sem contra-argumento. Eu sei. Por isso eu te chamei. Para dizer que eu não vou te deixar sozinho nessa. Como? Começando por parar de fingir que você é só mais um aluno. Não havia plateia, não havia câmara, não havia legenda. Só nós dois e a promessa de que o próximo passo custaria, mas valeria. Eu quis acreditar. Quis, principalmente, não precisar mais atravessar os corredores com a cabeça ocupada por vozes que não eram minhas. Ele olhou em volta, não por medo, mas por saber que o mundo de fora sempre tem ouvido. Amanhã, disse, eu vou pedir formalmente para te treinar em horários alternados comigo e com outro profissional, por um período curto. Assim, não vão poder alegar exclusividade. Mas eu quero continuar com você. Quero estar nos treinos-chave. Quero que você saiba que eu não estou recuando de você. Isso parece meio termo. É estratégia. Estratégia contra quem? Contra a versão que contam da gente. Ficamos em silêncio por alguns instantes.
O som distante dos últimos aparelhos sendo desligados marcava um fim artificial de dia. Eu, que cheguei ali procurando um corpo mais forte, estava aprendendo a lidar com uma força que não tinha nada a ver com repetição. A de permanecer mesmo quando a versão mais fácil seria sair. Então a gente segue, eu disse. A gente segue, ele confirmou. Quando saí para a rua, o ar da noite tinha a neutralidade que eu precisava. Não havia aplausos, nem aprovação. Mas também não havia a sensação de derrota que me rondou nas últimas semanas. No bolso, o celular vibrou com uma notificação nova. Alguém tinha comentado de novo no vídeo da academia, a mesma ladainha. Eu não abri. Pela primeira vez, o rumor não entrou comigo em casa. Ainda havia muito a resolver. Ainda tinha gente pronta para apontar, rir, empurrar para baixo. Eu sabia. Matt sabia. Mas agora eu tinha uma frase para atravessar o barulho, começando por parar de fingir. Era pouco para quem exige escândalo. Era o suficiente para quem escolhe o próximo passo com cuidado. E, no dia seguinte, quando eu voltei, ninguém precisou me dizer que a distância tinha encurtado um pouco. Não por milagre, não porque os boatos tivessem cessado, mas porque, pela primeira vez desde que tudo começou, a gente não estava mais tentando sobreviver cada um do seu lado do corredor. O salão já estava quase vazio quando ele fez o sinal com a cabeça para eu ir até o canto onde raramente alguém passava. Não havia urgência no gesto, mas havia decisão. Parei diante dele, ainda com a respiração marcada pelo treino. Matt cruzou os braços por um instante, como quem escolhe palavras que não quer desperdiçar. Eu não trouxe você aqui para falar de série, carga ou descanso, disse. Quero falar de nós dois. Não respondi. Esperei. Ele manteve a voz baixa. Eu tentei ignorar. Tentei transformar em ruído o que não é ruído. Mas não dá mais. Você se tornou importante para mim. As palavras bateram direto, sem rodeio. Não eram grandiosas, eram firmes. Senti um alívio que vinha sendo adiado por semanas, misturado a um cuidado que eu sabia que precisaria existir a partir dali. Importante como? Perguntei, buscando precisão. Como alguém que eu não consigo tratar como apenas aluno. Eu respeito o seu processo, respeito a estrutura daqui, respeito o meu trabalho. Mas o que sinto não desaparece porque eu decidi que seria mais simples. Não é. Houve um silêncio que não era desconfortável. Era o espaço que se cria quando um limite é nomeado. Eu queria saber até onde aquilo podia ir sem virar munição para quem nos observava à procura de falhas. Você tem medo? Perguntei. Tenho, respondeu, sem hesitar. Medo de que usem qualquer gesto nosso para confirmar uma história pronta. Medo de que minha palavra perca valor como profissional. Medo de que você pague um preço que não escolheu pagar. E, ainda assim, tenho mais medo de continuar escondendo o que é verdadeiro. A conta desse esconderijo está ficando alta demais. Ele olhou ao redor por um segundo, não por paranoia, mas por prudência. Eu não quero esconder, continuou. Quero fazer do jeito certo. Sem segredo barato, sem espetáculo. Com responsabilidade. Assenti, sentindo a tensão mudar de lugar. Já não era sobre se existia algo entre nós. Era sobre como lidar com isso. O que você propõe? Perguntei. Primeiro, transparência entre nós dois. Nada de depois a gente vê. Se algo te incomodar, você fala. Se algo me preocupar, eu falo. Segundo, limites claros aqui dentro. Eu continuo como seu treinador nas sessões-chave, mas, por um período, alternamos com outro profissional em horários específicos. Isso corta o argumento de favoritismo e me protege de conflitos internos. Terceiro, fora daqui, nós conversamos sem medo. Não precisamos rotular nada hoje, mas eu não vou fingir que não quero estar com você. As 3 frases vieram como degraus. Eu podia subir. Eu queria subir. Você consegue sustentar isso? Perguntei. Quando vier pressão de fora. Consigo, disse, simples. Porque agora é uma decisão, não um impulso. E decisões têm plano. Fiquei alguns segundos absorvendo a ideia. Eu não queria um romance clandestino, nem uma guerra aberta com quem só esperava um motivo para apontar. O que ele oferecia era um caminho do meio com compromisso real. Firme o bastante para avançar, prudente o suficiente para não virar alvo fácil. Eu topo, falei. Mas tenho um pedido. Diz. Se a coisa apertar, não me corta sem explicação. Não some sob o pretexto de te proteger. Se for preciso recuar, a gente recua junto. Eu aguento, desde que não seja no escuro. Ele assentiu, rápido, como quem reconhece um erro que não quer repetir. Fechado. Sem sumiço, sem silêncio estratégico. Se eu tiver medo, eu admito o medo. Se você tiver dúvida, a gente resolve a dúvida. Houve um alívio concreto nessa promessa. Por semanas, eu me sentira empurrado para uma margem. Agora, pela primeira vez, havia um centro possível. Tem mais uma coisa, ele disse. Eu vou falar com a gerência sobre os horários intercalados. Não vou entrar em detalhes, só vou dizer que é o melhor para a rotina. E, se perguntarem, repito, é uma decisão técnica. Não devo explicações sobre a minha vida pessoal a quem não está nela. Eu sustento essa versão, respondi. E, se alguém vier até mim, eu não alimento boato. Só encerro. É isso, disse, com um meio sorriso contido. Sem gasolina. Ficamos um tempo em silêncio. Não era o vazio de quem não sabe o que dizer, era a pausa de quem entende o passo dado.
Senti vontade de agradecer, e agradeci. Obrigado por não jogar isso para debaixo do tapete. Eu tentei, ele admitiu. Só que algumas coisas não foram feitas para viver embaixo de nada. Eu respirei fundo, concentrando os pensamentos em algo simples. O próximo treino, o próximo dia, as pequenas decisões que constroem as grandes. Quis saber como ele se sentia naquele exato momento, com todas as camadas expostas. E agora? Perguntei, sem urgência. Agora a gente volta para o básico. Consistência. Vamos treinar, ajustar, ouvir o corpo. E, fora daqui, a gente cuida do que está nascendo. Sem pressa, sem esconder. Se pedirem rótulo amanhã, não dou. Se cobrarem prova, não dou. O que a gente faz vale mais do que o que dizem que a gente é. Havia uma sobriedade nisso que me acalmou. Eu não precisava transformar a conversa em anúncio, nem em segredo. Precisava só manter o que foi combinado. Então combinamos, eu disse. Transparência, limites e firmeza. É o suficiente para começar, ele concluiu. Antes de sairmos do canto, ele acrescentou. Se em algum momento você sentir que está carregando peso demais, fala comigo. Não quero que a academia, as vozes e as regras tirem de você aquilo que te trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui? Perguntei, curioso para ouvir a resposta dele. A sua decisão de não fugir de si mesmo, disse, sem hesitar. O resto a gente aprende juntos. A frase ficou comigo. Não soou como elogio vazio, soou como diagnóstico. Caminhamos até à área principal. Havia poucos alunos, ninguém atento a nós. Ele pegou a prancheta, eu recolhi minha garrafa. Tudo parecia normal, e era exatamente esse normal que eu queria. Um cotidiano que pudesse abrigar o que tínhamos acertado, sem dramatização, sem negação. Na saída, ele parou por um segundo. Amanhã eu falo com a gerência. Depois te envio os horários novos. E, se quiser, a gente conversa fora daqui no fim de semana. Sem pauta. Só para respirar. Quero, respondi. Não houve gesto teatral, não houve despedida grandiosa. Apenas a certeza de que, ao nomear o que existia, reduzimos o poder de quem tenta decidir por nós. Eu atravessei a porta com a sensação de que, finalmente, havia um plano que fazia sentido. Não era perfeito, mas era honesto. E naquele momento, honestidade era exatamente o que nos faltava. Na semana seguinte à conversa, combinamos o novo arranjo sem dramatizar. Sessões-chave comigo e o Matt, sessões de manutenção com outro treinador. Tudo registrado no sistema, horários intercalados, explicação técnica sucinta. Não havia promessa de facilidade, havia compromisso. O primeiro dia do novo formato foi tenso. Eu cheguei alguns minutos antes, revisando mentalmente o treino. Matt cumprimentou com naturalidade. O outro treinador, Lucas, já estava a par do plano. 3 exercícios sob supervisão dele, transição para o bloco final com o Matt. Funcionou. O ruído no entorno tentou interferir, mas a sequência clara reduziu espaço para especulação. Onde antes havia dúvida, agora havia agenda. Nos dias seguintes, a rotina consolidou-se. Nem tudo foi suave. Em um dos horários de pico, ouvi um comentário atravessado no corredor. Não respondi. Lucas percebeu, fez um sinal para manter o foco e chamou o próximo exercício. Quando Matt assumiu a fase final, conduziu como quem conhece os limites do terreno. Incentivo na medida, correções precisas, nada que parecesse vitrine. No final, anotou meu progresso e avisou que eu teria um pequeno deload na semana seguinte para consolidar ganhos. Era treinamento real, com método, não um palco. Ainda assim, a pressão social se insinuava. Um funcionário me abordou, com cuidado. A gerência queria garantir a harmonia no ambiente. O e-mail coletivo reforçou as diretrizes de convivência, sem nomes. Li, respirei e segui. Matt, por sua vez, mostrou que sustentaria o combinado. Em uma reunião com a coordenação, explicou a alternância de acompanhamento como medida pedagógica. Sem defensiva excessiva, sem detalhes pessoais. Apenas o que bastava. Fora dali, experimentamos conversar sem roteiros. Um café rápido após o treino de sábado, 20 minutos na calçada, assuntos simples, nenhum segredo encenado. A prudência não era máscara, era critério. Eu disse que não queria adotar a linguagem da clandestinidade. Ele concordou. Decidimos que estaríamos atentos aos lugares e às circunstâncias, mas que não permitiríamos que o medo definisse tudo. No meio da segunda semana, aconteceu algo que mudou o tom geral. Durante um aquecimento, um comentário mal-intencionado se espalhou perto da área livre. Desta vez, uma aluna veterana, alguém que nunca tive proximidade, interveio sem levantar a voz. Aqui a gente treina, fofoca não conta repetição. O corredor silenciou. Pela primeira vez, não fomos só nós dois contra o rumor. Alguém escolheu a ordem do trabalho em vez da adrenalina do julgamento. Esse gesto produziu mais efeito que qualquer resposta afiada. O ambiente não se tornou perfeito, mas ficou menos hostil. Quando a malícia reaparecia, era menor e mais isolada. O fato de termos um plano coerente tirou fôlego das narrativas fáceis. E, sobretudo, a consistência dos treinos começou a falar por nós. Meus números subiram de forma estável. A técnica melhorou. Lucas e Matt alinhavam ajustes sem disputa. Eu sentia, pela primeira vez em meses, que meu esforço estava protegido por decisões maduras. Em uma das conversas de fim de tarde,
Falei sobre a dimensão pessoal do que estávamos vivendo. Às vezes, acho que o preço de ser honesto é sempre alto demais. Eu disse. Às vezes é, o Matt respondeu. Mas o preço de mentir costuma vir com juros. E a gente já tentou essa parcela de silêncio. Não funcionou. Ficamos no básico. Manter o acordo, pedir ajuda antes que o peso caia, não alimentar versões que não nos pertencem. Sem heroísmo. Sem vitrine. A direção, percebendo que não havia quebra de regras, cessou as insinuações veladas. O comunicado seguinte tratou de logística, não de comportamento. Foi um sinal de que a instituição preferia estabilidade a conflito, desde que nós também oferecêssemos estabilidade. Oferecemos. Com o terreno mais firme, começaram as pequenas conquistas que não aparecem em vídeo. Eu consegui completar uma progressão que vinha travada. Matt celebrou com um é isso discreto, Lucas anotou a evolução, e seguimos. No final daquele dia, paramos do lado de fora por poucos minutos. Falamos de metas de médio prazo, de descanso, de alimentação. No fim, ele disse. O que a gente escolheu fazer, da maneira que escolheu fazer, valeu. Você está melhor. Eu também estou. Não era um conto de fadas. Em outra manhã, um perfil anónimo voltou a provocar em rede social. Eu li, reconheci o padrão e fechei o aplicativo. No treino daquele dia, executei a planilha de ponta a ponta. Lucas me entregou o bloco final, Matt ajustou a cadência e encerrou com a mesma frase de sempre. Bom trabalho. O comentário online não teve onde se apoiar. Na terceira semana, a gerência propôs um projeto piloto de acompanhamento rotativo para alunos novos, inspirado no nosso arranjo. Sem citar casos, usou exatamente os argumentos técnicos que sustentamos. Irônico, aquilo que nos foi cobrado como preferência virou modelo de organização. Eu me limitei a cumprir o meu papel. Matt, ao meu lado, manteve a sobriedade. Não precisávamos provar nada. No último dia daquele ciclo, combinamos um treino de avaliação, e depois, uma conversa fora da academia, sem pauta. Na calçada, perguntei. Você tem medo de que isso um dia desande? Tenho, disse, honesto. Mas tenho mais medo de desperdiçar o que já está dando certo porque alguém, lá fora, precisa de um vilão para a própria história. Concordei. A partir dali, ser cuidadoso deixou de significar se esconder e passou a significar escolher bem. Escolher com quem falar, quando falar, o que deixar passar, o que sustentar com calma. Eu aprendi que recusar o papel de alvo não exige invisibilidade, exige método. Algumas pessoas continuaram sem gostar. Tudo bem. A aprovação universal não era nosso objetivo. Nosso objetivo era simples. Treinar direito, trabalhar direito, cuidar direito do que estava nascendo. E, quando necessário, lembrar em voz baixa o que nos trouxe até ali. Na tarde em que fechamos o ciclo de progressão, Matt me chamou para o canto onde, semanas antes, as conversas tinham sido mais difíceis. Não havia discurso preparado. A gente fez uma escolha, ele disse. Não a mais fácil, nem a que rende aplauso rápido. Mas é a que nos permite seguir sem trair o que sentimos e sem desrespeitar o lugar onde estamos. Respirei, sentindo a verdade simples do que ele dizia. Não era sobre vencer ninguém, era sobre não perder a si mesmo. E se um dia exigirem definição? Perguntei. A gente define para nós. Para fora, mostra trabalho, respeito e constância. Quem precisar de fofoca vai passar fome. Sorrimos de leve. Não pelo efeito, mas pelo alívio da lucidez. Nos despedimos ali, sem cena, e eu voltei para casa com a sensação de que, desta vez, o capítulo não terminava com um suspense artificial. Terminava com uma decisão sustentada por prática diária.